pizza. Mas agora, você pensou que eu ia dizer, nós vamos comercial. Não, não vamos, enganei você. Eu vou ali para a sala galeria, que eu vou bater um papo com o doutor Ricardo Pordieri. Vem comigo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom? Tudo bem. Prazer em vê-lo, obrigado por ter vindo. E vamos conversar um pouquinho aí, inclusive sobre essa coisa do balão gástrico, né? Se fala tanto no uso desse balão gástrico e vamos saber aí para quais casos ele pode ser usado, etc. E o telespectador que quiser maiores informações, 011, como eu já disse, 2578-6000. 011-2578-6000. Não adianta você ficar com a pergunta atravessada aqui e não pegar o telefone, porque se você não ligar, você não vai ficar sabendo, né? Aí você perde a oportunidade de falar com um dos maiores especialistas no assunto em todo o Brasil. Ele vai embora e você não fez a sua pergunta. Então ligue agora. É isso que eu estou te pedindo, tá certo? Ricardo, me diz, você, além de gastroenterologista, é cirurgião geral também. Aqui tem que você é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e coordenador cirúrgico de pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, é isso? Exatamente. Então, essa coisa do balão gástrico, tem muita gente lançando mão disso para emagrecer, para ter uma vida melhor? Como é que é, cara? A procura tem aumentado, Décio. Realmente, o balão, nesses últimos 5 anos, a procura aumentou demais. Principalmente porque... Eu vou contar uma historinha desse balão, até por favor. Entender, tá? Nos primórdios... O balão é esse daqui. É esse balão. Então, tá aqui apresentado por vocês o balão, né? É esse daqui que falam tão bem e que outras pessoas dizem assim, ai, mas eu não vou botar aquilo no meu estômago. É esse daqui, ele até que não é tão grande assim. Agora ele é pesado, né, Ricardo? Exatamente. Tem chumbo aqui dentro. A primeira impressão é a cor. Eu vou te explicar depois por que a cor. A primeira impressão é exatamente isso. O paciente, nossa, é pesado, isso aqui vai ficar dentro do meu estômago. Mas depois de 2, 3 dias você nem sente mais que está com ele. E a vantagem é que ele tira realmente o apetite, ele inibe a fome. O objetivo dele é ocupar, aqui é uma maquete de um estômago, deixa eu explicar aqui. Aqui vem o esôfago, o estômago é essa parte, mais parece até uma... Acho que eu seguro por aqui. Muito obrigado. Eu estou segurando onde? Você está segurando já no duodeno, já na parte do início do intestino. Coitado do duodeno, eu vou ficar apertando o duodeno aqui. Então, o alimento ele desce pelo esôfago, é misturado no estômago e já parte para o intestino, onde ele vai ser absorvido. E aí, o balão vai aonde? Essa parte aqui de baixo, o que é? Não, isso são vasos, é só um artefato nada okay. demais, tá? O balão ele fica exatamente assim, aqui na parte superior do estômago, chamado fundo gástrico. Então, você vê, Décio, ele ocupa um terço do estômago. Ele ocupa quase a metade, de 40% a 50%. E o objetivo é esse mesmo, tá? Você ocupando o estômago, metade do estômago, obviamente que você vai ficar com uma sensação de saciedade, ou seja, seu estômago está sempre cheio, só a ocupação do estômago com esse balão já vai inibir boa parte do apetite. A outra função que ele faz é que o estômago vazio, do jeito que ele está, ele libera um hormônio que vai até o cérebro chamado grelina, que estimula o apetite. O organismo ele tem essa defesa, estômago vazio, vamos ter apetite, né? Começa a roncar a barriga, essas coisas. Sim. Só que esse balão ocupando essa parte do estômago, ele inibe esse hormônio. Então são duas situações, não só de ocupação, mas também uma situação hormonal que ele inibe. Tá? Esse é o objetivo do balão. Então, agora a gente sabe que o percentual de pessoas obesas, né, pessoas gordas, né, acima do peso, obesas mesmo, obesidade mórbida e tal, tem crescido de uma forma avassaladora, né? Eu não sei o que aconteceu. Inclusive a gente estava vendo um documentário, eu e minha mulher, e eu nem lembro quando foi, deve ter sido no último final de semana. A gente estava vendo um documentário e aí de repente foi flagrado lá um subúrbio de uma cidade grande norte-americana. Não era Nova York, mas talvez fosse Washington, talvez fosse Los Angeles, eu não sei direito, não vou lembrar.
E todas as pessoas eram extremamente gordas. Né? Aquele conceito que existia de o cara gordo é rico, né? Por quê? Porque ele tem dinheiro para comprar comida, pô. Isso está mudando. Né? Não, já mudou faz tempo. Quer dizer, o cara que realmente tem posses, ele se cuida. Ele cuida de si mesmo. Ele não come qualquer coisa. Que é o que, infelizmente, muitas vezes a pessoa sem posses é obrigada a comer numa jornada de trabalho. Por exemplo, ele não pode ir até em casa, não pode comer uma coisa melhor, então ele come realmente um fast food qualquer, sem o menor critério de escolha, e vai acumulando aquela coisa, né? Você falou realmente a palavra-chave, é o fast. A mudança do comportamento da sociedade, ainda mais o Brasil, que é um país que está emergente, né? As pessoas estão se empregando mais, estão mais competitivas, a vida está um pouco mais corrida, então é o que você falou, as pessoas andam se alimentando mal, inclusive as classes sociais mais baixas. Tá? Então, o que é mais rápido para você, Décio? Comer um prato de salada ou uma coxinha na refeição? Sim, uma coxinha, claro. Exatamente. Claro. Um pedaço claro. de pizza. E vai dar maior saciedade, pelo menos momentaneamente vai. Exatamente. Só que além de baixo valor nutricional desses alimentos à base de fritura, gordura, alto teor calórico, eles engordam. Sem dúvida. Tá? Foi isso que está acontecendo há muito tempo na sociedade. Tá? Agora, o balão gástrico, ele dá muito trabalho para ser implantado, colocado no estômago da pessoa? Não. O balão gástrico é uma excelente opção para quem não quer ser submetido à cirurgia, né, a grandes ressecções do estômago. Tá? O balão gástrico ele é colocado com um procedimento endoscópio, que eu vou explicar para você. Tá? Ele não precisa, não precisa se fazer incisões, etc. Ele é através de endoscopia. Exatamente, não precisa nem de cirurgia, para ser colocado, ele precisa só de sedação. O paciente é anestesiado, entubado na hora da retirada por causa do risco de broncoaspirar. Sim. Tá? Mas na colocação é muito simples, é como se fosse um exame endoscópico e demora em torno de 20 a 30 minutos a sua colocação e seu enchimento. Né? O que demora mais é encher, porque ele é assim, ó, Décio. Ele é fininho. Ele desce assim. Exatamente. Ele entra pela boca, tá? Ele entra pela boca junto com o aparelho de endoscopia. Tá? Quando ele chega aqui embaixo no estômago, desse jeito, começa o enchimento por esse catéter de preenchimento. E o que vai dentro dele? Exatamente. Agora eu vou explicar por que ele é azul. Vai o soro fisiológico, em torno de 500 a 700 ml de soro fisiológico. Que não é pouco. Não é pouco, exatamente. Mas o estômago tem uma capacidade muito grande, em torno de 1 a 2 litros. Então, assim, é um volume razoável, já foi calculado. Certo. E azul de metileno, por isso que ele fica dessa cor. Azul de metileno. Aí você me pergunta, por que o azul de metileno? Se houver uma ruptura por acidente, se o suco gástrico, é muito difícil acontecer isso. Os balões, ultimamente, é muito raro haver uma corrosão de balão por causa do suco gástrico. Mas se acontecer, esse azul de metileno é absorvido e sai na urina. A urina fica azul esverdeada, o paciente pode sinalizar ao seu médico e esse balão deve ser retirado por endoscopia também. Sim. Ou seja, não vai causar, o conteúdo dele não causa qualquer dano ao organismo. Nenhum, exatamente. Vamos ver quem é que está na linha. Alô? Boa tarde. Boa tarde, como é seu nome? Marcelo Aramis Carneiro, falando de Brasília. Oh, grande Marcelo. Marcelo Carneiro, fazia tempo que eu não falava com você, Marcelo. Ainda bem que você ligou. Ô Marcelo, você... Depois eu pergunto pro doutor Ricardo, viu, Décio? Então, por favor, faça a pergunta, Marcelo. Tá bom. Doutor Ricardo? Pois não. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Veja bem, hoje o Brasil está com uma contingente imensa de pessoas obesas, né? Sim. E o sistema de saúde não dá conta de cuidar dessas pessoas todas, né? Quando chega no ponto de cirurgia, não é isso? Com certeza, boa observação. Na medicina, doutor Ricardo, um trabalho que faça um levantamento no Brasil dessas pessoas que estão 30, 40 quilos acima do seu peso, para que também elas não avancem mais e consiga reduzir
30 ou 40 quilos do que chegar em 200 quilos e ir para uma fila esperar a colocação de uma peça dessa no estômago, outras mais, correndo risco cardíaco, de uma série de coisas, entendeu? E não consegue, tem muitas pessoas morrendo hoje no Brasil por isso. Não existe dentro do sistema de saúde hoje um levantamento no Brasil para poder, que não deixe essa pessoa passar. Eu passei de 20, 30 quilos do meu peso. Vou parar aqui, vou tentar reduzir, mas passar dali para frente jamais. Porque então acaba complicando mais. Eu vejo pessoas de 200, 150 quilos, 300 quilos aí, com maior dificuldade até para se locomover. Né? Então, eu acho que a medicina, ela, nesse trabalho de ser preventiva, de evitar que isso venha chegar nesse ponto aí, existe hoje no Brasil um estudo sobre isso, a população obesa do Brasil, o que pode ser feito com ela, doutor Ricardo? Marcelo, respondendo às suas várias perguntas, sim, existe esse estudo. Para você ter uma ideia, mais de 40% da população brasileira já está em sobrepeso. E esse índice que é calculado, ele começa do sobrepeso e vai até a obesidade mórbida. Então, uma variável muito grande. E para cada categoria de obeso, existe um procedimento. O procedimento da colocação do balão intragástrico, ele está no extremo da população. Ou ele colocado na população que é pouco gorda, ou só pré-obesa e obeso grau 1, ou é colocado na obesidade mórbida. Esses pacientes de 200 quilos que você falou. Inclusive, eles precisam perder um pouco de peso para serem submetidos à cirurgia bariátrica. Só o balão não vai resolver o problema deles. Mas, quanto à sua outra pergunta, é importante também que o obeso, ele procure, se ele não tiver a condição de procurar um serviço privado, que ele procure um serviço do SUS ou um hospital do estado ou do município, ou mesmo hospitais federais, tá? Que ele se trate. E esse tratamento começa com um endocrinologista, com psicólogos, com nutrólogos, tá? Não é tão fácil assim, a gente sabe das dificuldades, tá? Mas muitos hospitais, tá? Inclusive hospitais de São Paulo, hospitais do governo e hospitais do Brasil também, eles têm programação para cuidar dos seus obesos, tá? Mas será que a maioria dos obesos, na realidade, tem vontade de emagrecer? Começa por aí, tá? A disciplina também faz parte do tratamento, tá? Não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. O Marcelo Carneiro, esse rapaz que telefona de Brasília, é um telespectador muito assíduo, né? Nosso, ele telefona sempre para esse programa e para o programa que eu faço à noite, às quintas-feiras, o E10. Eu já nomeei ele nosso embaixador em Brasília. Nós precisamos ter um representante lá, ué. Né? Lá ninguém faz nada mesmo, quem sabe um lá faz alguma coisa, né? Mas vamos ver quem é que está na linha agora. Alô? Alô? Oi, o seu nome é? Alô? Alô? Como é seu nome? Já caiu a linha? Alô? Alô? Como é o seu nome? Jandira? Luzia? Jandira? Jandira, você quer fazer pergunta para o doutor Ricardo? Vou fazer a pergunta do doutor Ricardo. Por favor. Está tendo um delay. Doutor Ricardo, eu gostaria de saber quantos quilos a pessoa tem que ter para apanhar o balão. Oi, Jandira. Olha, na realidade a pessoa deve estar no sobrepeso, tá? O que é o sobrepeso? É um índice calculado que, para te dar um exemplo, se a pessoa tem 1,60 m, 1,65 m, ela precisa ter mais de 80 quilos para passar o balão. Assim, resumindo, tá? Ou 85 quilos, 88 quilos, ou 90, porque o objetivo do balão é que a pessoa perca em torno de 20% do peso. Então, se você tem 85, 88, você vai perder seus perto de 17, 18 quilos. Então, eu acho que a dúvida da Jandira está devidamente esclarecida. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou falar de rejeição de uma maneira geral, mas eu já ouvi de pessoas que puseram o balão uma queixa, é a de depressão. E eu não consegui cruzar uma coisa com a outra. O que é que teria a ver a depressão psicológica
com a colocação de um balão. A falta da satisfação, do orgasmo ao comer, ao deglutir, eu não consegui entender direito. Ninguém melhor do que você para nos dizer. Existe o fator depressão também entre as rejeições ou entre as contraindicações, sei lá? Na realidade é uma contraindicação, sim, Décio. É importante que o paciente seja muito bem estudado, não só pela parte clínica, pela parte médica, como também pela parte psicológica. Isso acontece não só durante a colocação do balão, isso pode acontecer também nas cirurgias bariátricas. Aí é um pouquinho mais complexo, porque a maioria das cirurgias bariátricas não tem retorno, ou seja, não tem. A maior vantagem do balão... Encher o saco sem tirar fora. Exatamente, é um procedimento 100% reversível. Claro. Claro. Então, isso acontece sim. Mas isso depende também do pré-estudo que você fez com o seu paciente, da parte psicológica, da parte nutricional. Tá? Esse paciente ele tem que estar muito bem envolvido com o procedimento, tem que ser muito bem explicado para ele. E essa empreitada tem que ser uma disciplina não só do médico, mas principalmente do paciente. Ele tem que te acompanhar nessa empreitada. Agora, a rejeição do próprio organismo, isso acontece não? Não. Não, né? Esse material é inócuo, só lembrando que o estômago é uma parte dentro do estômago, que é uma parte que não é considerada intraorgânica. Sim. Né? Então, na realidade, ele está fora do corpo, apesar de estar dentro do estômago. Sim. Né? Então, esse material de silicone, ele não causa rejeição, ele não causa alergia. O que acontece, Décio, é que nos primeiros 3 dias existe um desconforto, náuseas, pode apresentar vômitos também, mas tudo contornado com medicação. Tá? Isso já é orientado para o paciente. Ele começa com uma dieta líquida, assim, de pequenos copos similares a copos de café, de líquido, de água de coco, de suquinho. Tá? E isso vai aumentando gradativamente. Na primeira semana, o paciente perde em torno de 3 a 4 quilos. Na segunda semana, ele já perde mais um pouco. Ou seja, o objetivo... Em uma semana, ele perde 4 quilos? Até 4 quilos. Pode perder de 3 a 4 quilos. Depende de cada paciente. Não, é claro. Tô dizendo... Metabolismo. Sim. Assim, o resultado é muito empolgante. Mais homens ou mais mulheres te procuram? Mais mulheres. Mais mulheres. Principalmente as mulheres que tiveram sua gestação. Sim, claro. E não conseguem voltar ao peso que tinham antes. Claro. Por vários motivos, né? Sem dúvida. Não consegue fazer ginástica, sempre come a comida do bebê no restinho e tudo mais, tá? Ok. A pergunta da diretora do programa, da Flávia, é o seguinte: quanto tempo a gente pode ficar com o balão dentro do estômago? Esse balão ele é programado para ficar de 4 a 6 meses. Tá? De 4 a 6 meses? Mais de 6 meses não é recomendável. E aí o que faz, Ricardo? Substitui? Então, se o objetivo foi conseguido esses 6 meses, você retira o balão, tá? E nós esperamos, esperamos que o paciente também tenha disciplina, já emagreceu, já aumentou sua autoestima. Sem dúvida. Tá? Mas, para pacientes que ainda têm alguma coisa a mais a perder, ele pode ser recolocado depois de 60 dias. 60, 90 dias claro, ele pode ser recolocado. A gente fala no balão e acaba imaginando o estômago sempre com ele. Claro, retirou, mas esse paciente já está acostumado a comer menos, a fazer a ter uma certa atividade física, etc. Então, aí já está tudo dentro, você não precisa mais do balão. Ele mudou a vida dele. O balão mudou a vida dele. Isso é um estímulo só, né, Décio? É mais... Claro, fantástico. Isso serve também para cirurgias bariátricas. Tanto é que você deve já ter conhecido pacientes que operaram e, assim, nos primeiros anos ele emagrece, mas depois ele começa a engordar. Conheço, engorda pra caramba, né? Engorda pra caramba. Exatamente. Só que aí não, sei lá, porque você tirou um pedaço, aí também é complicado, Esses né? pacientes estão começando a voltar. A voltar, eu imagino. Gente, nós falamos aqui com uma autoridade aí em gastroenterologia, Dr. Ricardo Portieri, cirurgião geral e gastroenterologista, que nos deu aqui uma rápida aula, em rápidas pinceladas, nos deu uma aula sobre o balão gástrico, né? Esse balão de silicone que as pessoas estão usando para reaprender a viver, a se alimentar, né? E emagrecer rapidamente
não alcançando aqueles níveis intoleráveis de obesidade mórbida que a gente vê em revistas aí, pessoas com 300 quilos, né? 250, 270, aquilo é uma coisa assim absurda. A pessoa não consegue nem respirar, né? Certo. O Ricardo pode ser acessado pelo site, tome nota aí, www.silimedbrasil.com.br, do jeito que está na telinha, www.silimedbrasil.com.br. Copia aí da telinha, né? O site do Ricardo Portieri, que além de um baita médico, é um cara muito simpático e teve aqui conosco e a gente tá torcendo para ele voltar, né? Pra gente encher ele de pergunta outra vez. Tá certo? É isso aí. O que eu faço? Chama um comercial? Eu não entendo o que é break, entende? Mas, ok. Então, é pro break. Mas olha, é lá e cá, hein? Aguenta aí que eu já volto, prometo. Até já.